Você começou a estudar para uma prova, mas sente que o rendimento não está como você gostaria? Você gostaria de estudar com maior qualidade, mas não sabe como fazer isso? Meu nome é Fernando Santos e no vídeo de hoje nós vamos começar com as nossas 100 dicas de como melhorar o seu estudo. E o tópico de hoje é preparando-se para começar. Então vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que todas essas dicas foram separadas em 11 partes. E cada uma dessas partes tem uma ordem crescente de dificuldade e complexidade. Mas apesar da complexidade aumentando ao longo dos vídeos, isso não quer dizer que as primeiras dicas elas sejam menos importantes. Muito pelo contrário. As primeiras partes serão a base na qual você irá construir as suas técnicas mais avançadas. E hoje nós vamos falar sobre dicas sobre o que fazer antes mesmo de começar a estudar. A primeira dica é: não confunda um travesseiro com uma mesa, ou seja, tenha o seu próprio lugar de estudo. Essa parece uma dica muito simples, mas vários estudantes acabam ignorando e se prejudicando nesse processo. Entenda que o seu corpo ele é cheio de hábitos, e se você não tem um lugar específico para estudar, ele vai ter dificuldade de entrar em um modo que seja propício para que você comece a realmente se concentrar nos estudos. E pior ainda, se você utiliza um local que você está acostumado a fazer uma outra atividade, é provável que o seu corpo acabe prejudicando não apenas uma, mas as duas atividades. E um local muito comum entre os estudantes é justamente estudar na cama. E quem estuda deitado tem um grande risco de começar a estudar e depois perceber que caiu no sono em cima dos livros. Quando você estuda no seu local de dormir, o seu corpo interpreta que aquele dali é o momento de dormir. Então você vai ficando com cada vez mais sono, o seu rendimento vai caindo, até um ponto que você não consegue absorver mais nada. E depois de um tempo, além de você não conseguir estudar bem, você começa a ter um segundo efeito colateral. Você se deita para dormir e de repente você se descobre muito bem acordado, com a mente muito ativa, pensando em provas, concursos e Enem. Isso acontece porque o seu corpo e a sua mente começam a associar que aquele dali também é um local de estudo. Dessa forma ele se prepara para essa atividade. Sendo assim, você acaba piorando o seu sono e prejudicando todas as atividades do dia posterior, pois você vai estar completamente cansado. Segunda dica: evite estudar no meio de uma oficina de carros. É muito comum em várias oficinas que o mecânico ele tem que terminar um serviço e para isso ele tem apenas que apertar um único parafuso. Mas ele passa 40 minutos procurando a chave específica para fazer isso. Tem muita gente que trabalha com seu local de estudo como se fosse a mesma coisa. Se as coisas estão desorganizadas, não só você acaba se distraindo por qualquer coisa, mas também você acaba perdendo muito tempo procurando um livro ou então um caderno. Enquanto que o seu tempo deve ser orientado justamente para que você consiga tirar o melhor proveito do seu estudo. Terceira dica: você não é o super-homem. Muita gente ignora que nós não somos duros e resistentes feito aço. Condições ergonômicas são condições simples, porém indispensáveis para o seu bem-estar e conforto. Já vi vários alunos dizendo que não conseguem se concentrar por causa de foco. Mas a verdade é que seus locais de estudo são tão desconfortáveis que eles acabavam ficando com dor com pouco tempo de estudo. E é praticamente impossível você conseguir se concentrar se você estiver sentindo dor nas costas ou dor de cabeça. Então considere primeiro de tudo uma boa iluminação para que você não force a vista. Depois utilize uma mesa que seja compatível em relação ao seu tamanho, de forma que você fique confortável ao escrever ou então manusear livros e cadernos. E por último, um fator que vai fazer muita diferença ao longo dos meses: use uma cadeira confortável. Se você quer se preparar para uma grande prova, é provável que você passe várias horas sentado estudando. E acredite, sua coluna, ombros e braços irão agradecer se você tiver uma mesa e uma cadeira confortáveis. Quarta dica: não estude no meio de uma feira. Você começa a estudar, o trânsito não para um segundo. Seu vizinho está assistindo jogo de futebol, seu cachorro começa a latir, um gato começa a miar, a galinha começa a cacarejar, um bode começa a balir e um pitinho pio. O seu local de estudo deve oferecer todas as condições necessárias para um estudo com qualidade. O seu foco deve estar completamente orientado para o material de estudo e não para qualquer outra coisa. Fica muito difícil de você se concentrar enquanto você não deixa de escutar o seu vizinho escutando pagode no volume 1000, ou então a televisão ligada na sala ao lado, principalmente se estiver passando alguma coisa que você gostaria de assistir. O que vai te afetar não apenas por causa do ruído, mas também vai te afetar emocionalmente, pois você gostaria de estar assistindo aquela programação com a sua família. E na verdade esse é um assunto muito complexo
que será tratado posteriormente em um vídeo específico para falarmos sobre fatores emocionais e motivacionais. O ideal, que nem sempre é possível, é que você estude em um local que tenha poucos ruídos. Mas se isso não for possível, existe uma solução. Em lojas de construção, como também lojas de EPI, você pode encontrar abafadores de ruído por um preço bem acessível. Alguns deles são bem simples, custando alguns poucos reais, mas que podem fazer uma diferença gigante durante a sua concentração, já que eles conseguem abafar boa parte do ruído externo. Mas se você não gostaria de usar porque você tem vergonha de usar algum deles na sua casa, então pergunte a si mesmo se essa aprovação é realmente importante para você. Se for, utilize todas as ferramentas ao seu alcance para ir atrás dos seus sonhos. Quinta dica: peça ajuda a Beethoven. Uma forma de tentar neutralizar os ruídos é, na verdade, colocar música para que você consiga se concentrar melhor nos estudos. Mas muitas pessoas acabam não sabendo como utilizar essa dica e colocam músicas que elas gostam de cantar no chuveiro. A música está ali para te ajudar a se concentrar e a cortar os estímulos externos. Ou seja, ela está para diminuir as distrações e não criar uma nova distração. Se você coloca evidências então cheias de manias para tocar e se concentrar, a última coisa que você vai conseguir é, na verdade, focar nos estudos. E não existe roqueiro quando toca uma dessas duas músicas. Vários estudos evidenciam as vantagens de você escutar música clássica em todos os momentos da sua vida, desde bebê até mesmo durante a sua velhice. E ainda que você não seja muito fã desse gênero, acredite, se você testar ao menos 2 vezes e estudar ouvindo esse tipo de gênero, você vai ver que a sua concentração vai aumentar substancialmente. Inclusive, atendendo a vários pedidos que já me fizeram, eu vou deixar aqui, na verdade, um vídeo com as músicas clássicas que eu gosto de usar durante a minha preparação para provas importantes. Sexta dica: acabe com a vibração que atrapalha. Vou apresentar aqui uma situação e você vai me dizer se isso já aconteceu com você. Então a máquina extrusora, ela é... Peraí, a máquina extrusora, ela é... Peraí, quem que tá me mandando mensagem? Deixa eu ver... Ixi, isso é a cara do meu cachorro, já sei, eu vou compartilhar com a minha mãe. Peraí... Então, eu sou a Charlotte do Dark, mas... Droga, de novo. Você sabe qual é a forma mais efetiva de não tomar mais refrigerante em casa? É simples. Basta você não comprar mais refrigerante e levar para casa. Se bater aquela vontade de tomar o refrigerante depois da refeição, você simplesmente não tem em casa. E para que isso aconteça, você tem que sair para comprar um refrigerante. E esse fato vai te servir como um fator desmotivador de tomar essa atitude. Nós temos que criar o máximo possível de barreiras entre nós mesmos e as tentações que atrapalham os nossos planos. Se você vai estudar e o celular fica vibrando a cada 5 minutos, você vai ficar tentado a dar uma olhada. E vez ou outra vai justamente aparecer alguma coisa que vai te fisgar a atenção e todo o seu ciclo de estudo vai por água abaixo. Então, se for possível, estude com o celular em um outro cômodo. Se você utiliza o seu celular para estudar, então utilize o modo offline. Ou então desative todas as notificações de aplicativos e mídias sociais. E nada de dar aquela espiadinha. Sétima dica: aprenda com os mochileiros. Se você tem que andar 100 km, você não vai fazer isso de uma vez só. Você vai fazer pausas para descansar. Se você tenta cobrir de uma única vez uma distância muito grande, você aumenta as chances de se lesionar, além de você ficar muito cansado e não conseguir aproveitar em nada a viagem. É da mesma forma com os estudos. Tem gente que quando começa a estudar, se senta na cadeira e passa 5 ou 6 horas direto estudando sem fazer nenhuma pausa. É bem provável que essa pessoa tenha conseguido absorver pouquíssimo do que ela estava estudando no final da sessão. Além disso, fazer esse tipo de coisa pode fazer com que você fique tão cansado que no outro dia se torne impraticável você continuar estudando. E por último, é provável que o estudo não gere apenas o cansaço físico, mas fazer esse tipo de coisa pode acabar gerando um desgaste emocional e psicológico, fazendo com que você acabe associando o estudo a uma experiência dolorosa e difícil. Sempre que possível, espace o máximo que você conseguir das suas sessões de estudo. Se você tem 4 horas para estudar em um dia, você pode estudar 2 horas no começo da manhã e as outras 2 horas na tarde ou então mesmo à noite. E se você quer estudar 15 horas ao longo de uma semana, o ideal é que você separe as sessões de estudo ao longo de vários dias. Quanto mais separado, melhor vai ser, tanto em relação ao rendimento quanto em relação ao desgaste. Oitava dica: o tomate que te ajuda. Uma técnica muito simples, porém com resultados maravilhosos,
Ela é conhecida popularmente como a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro ela é muito popular e muito consolidada entre os concurseiros de longa data. Ela é bem simples, nada mais é do que você separar o seu estudo em ciclos de trabalho e descanso. Cada pessoa vai ter o seu tempo ideal e ele também vai mudar ao longo dos meses de preparação. Mas o ideal é que você comece com um ciclo de 25 por 5, ou seja, 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. Nesses 5 minutos você pode fazer o que você quiser, desde que você respeite o tempo. Não vá transformar 5 minutos de descanso em 53. Seja dar uma olhadinha no celular, ir beber água, ir ao banheiro, ou então se deitar um pouco para aliviar um pouco da tensão nas costas. O Pomodoro é bem simples e tem poucas regras que você não pode quebrar. A primeira delas é que você tem que respeitar os tempos, tanto de estudo quanto de descanso. Ou seja, nada de se concentrar durante o seu descanso em coisas relacionadas à sua prova. Você precisa desse tempo de descanso para relaxar o seu corpo e a sua mente. E a outra delas é que a cada 4 ciclos você aumente um pouco o seu descanso. Então você faz 4 ciclos de 25 por 5 e depois você faz um ciclo maior de descanso de 15 ou 30 minutos. A mágica da técnica do Pomodoro é que ela contrabalanceia uma tendência natural do nosso corpo e da nossa mente. Quando a gente se concentra durante muito tempo em uma atividade, o nosso rendimento acaba caindo. E após 4 horas de pura concentração em uma determinada atividade, é bem provável que você não esteja absorvendo mais quase nada. Então comece a separar os seus estudos em blocos. Vamos dizer que você tenha 4 horas para estudar naquele dia. Você pode fazer 4 pomodoros no começo da manhã e depois 4 pomodoros no final da tarde. No começo você vai acabar estranhando essa técnica, mas depois você vai ver quão maravilhosa ela é. Você vai perceber que com 8 pomodoros distribuídos ao longo do dia, você vai ter um desgaste bem menor, além de aumentar a sua eficiência e melhorar a absorção de conteúdo, muito mais do que se você passasse 4 horas seguidas estudando. Nona dica: os opostos se atraem. Divisão de matérias não é um ponto de consenso entre vários concurseiros e pessoas que se preparam para vestibulares, mas estudos sobre como aprendemos acabam convergindo em relação a algumas orientações. E uma delas é: evite o máximo possível passar o dia inteiro estudando a mesma matéria. Passar várias horas no mesmo tipo de matéria vai te cansar bastante e diminuir o teu rendimento. Quando você fizer o seu planejamento para estudar, separe mais de uma matéria e divida em blocos com matérias opostas para estudar em cada dia. Vamos usar o exemplo que você quer estudar para o Enem e que para isso você vai estudar todas as matérias. Você pode separar um bloco com matemática e português para um dia. Já que essas matérias são bem diferentes, você utiliza partes diferentes do seu cérebro para estudar cada uma delas. Dessa forma, quando você termina de estudar uma delas, a outra parte está descansada e pronta para começar a estudar, aumentando assim o seu rendimento total. Em um outro exemplo, se você está estudando para um concurso federal, você pode separar 4 pomodoros para estudar pela manhã Direito Constitucional e 4 pomodoros para estudar à tarde a parte de Lógica e Matemática. Dessa forma, você vai perceber que vai sobrar muito mais disposição para estudar a segunda matéria do que se você estivesse estudando 2 matérias parecidas no mesmo dia. 10ª dica: uma festa para mais de 2. Nossa última dica de hoje é um passo à frente da dica anterior. E nada mais é do que você revezar blocos diferentes durante dias seguidos. Vamos utilizar novamente o exemplo da pessoa que está se preparando para o Enem. Vamos supor que ela vai estudar 4 matérias de segunda a sexta. No primeiro dia, ela pode estudar português e matemática. No segundo dia, ela pode usar um bloco diferente, por exemplo, física e história. No terceiro dia, então, ela acaba voltando para português e matemática e continua revezando até o final da semana. Mas e Fernando, e as outras matérias? Se esta pessoa estiver em algum preparatório ou então no ensino médio, ela vai ter que obrigatoriamente estudar todas as matérias simultaneamente. Porém, durante a preparação, é sempre importante a gente falar sobre eficiência e eficácia. E o ideal é que você não tente estudar todas as matérias ao mesmo tempo, pois você pode acabar se perdendo em várias matérias e acabar tendo dificuldade de avançar em todas elas. O estudo em blocos é uma estratégia que deve variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas preferem utilizar mais blocos para ir revezando ao longo dos dias. Outras pessoas preferem usar apenas 2 blocos, porém com mais disciplinas em cada um desses blocos, por exemplo, 3 ou 4. No meu caso, eu já percebi que eu sou um adepto da estratégia de 2x2, ou seja, 2 blocos com 2 disciplinas cada. Dessa forma, eu já vi que o meu rendimento é muito maior, no médio e no longo prazo. Porém, essa é uma estratégia que você vai ter que definir qual é a melhor estrutura de blocos para você. E você que está assistindo esse vídeo e já faz uma estrutura de blocos para os seus estudos,
Deixe nos comentários qual é a estrutura que você coloca, quantos blocos você organiza para estudar ao longo da semana e quantas disciplinas você coloca em cada um desses blocos. Dessa forma a gente pode conversar e ver como é a sua preparação. De uma forma ou de outra, tão ou mais importante do que a quantidade de blocos, ou então o tamanho de cada um desses blocos, é quais matérias você vai colocar em cada um deles no seu ciclo de estudo. Mas e Fernando, e como é que eu vou escolher as disciplinas para colocar em cada um desses blocos? Bom, na verdade esta é uma ótima pergunta. Porém, a resposta dela é uma das outras 90 dicas de estudo que nós ainda vamos ver no canal. E se você não quer perder a resposta dessa pergunta e nenhuma das outras 89 dicas de estudo, então lembre-se de se inscrever no canal. Dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo produzido. E se este vídeo te ajudou, lembre-se de curtir. Se você acha que ele pode ajudar algum amigo ou amiga que está se preparando para uma prova muito importante, lembre-se de compartilhar com essa pessoa. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!